gravar, estava esquecendo. Quando eu fiz a explicação para vocês do triângulo antes, eu falei para vocês que, comercialmente nós temos dois tipos de motores, 220/380 e 380/660. Mas independe de qual motor que seja, a ligação em triângulo sempre é a menor tensão. Sempre, sempre. Porque se vocês forem olhar lá, esses motores, a tensão dele, a bobina deles é fabricada para suportar uma certa tensão, que é essa primeira aqui. Então, por exemplo, no motor fechado em triângulo, da letra A aqui, qual é a tensão que ele vai suportar? 220 volts. E na letra B, ele vai suportar quanto? 380 volts, motor B. Tá? É tipo assim, imagina, um motor está numa mão minha e outro motor está na outra. Um, se eu fechar em triângulo, suporta 220. Outro, se fechar em triângulo, ele suporta 380. Mas o que tem em comum? Os dois têm em comum que a tensão sempre é a menor em triângulo. Sempre. Tá? Isso não tem discussão. Ok? Só interferência. E se essa ligação aí for... Se essa tensão aí for ligada em... Como é que fala? Em estrela. E eu vou explicar agora, tá? Vou explicar agora a estrela. Então, eu expliquei para vocês antes a ligação em triângulo, porém tem a ligação em estrela que eu falei que existe também. Então, eu vou fazer o desenho de um sistema em estrela aqui. Vou fazer do contrário do que eu desenhei antes, mas é a mesma coisa, tá? Então, boto uma bobina aqui, conexão aqui no meio, outra bobina aqui, conexão para outra fase, outra bobina aqui, para cá. Então, a gente tem aqui as três conexões da fase, por exemplo, R, aqui a fase S e aqui a fase T, por exemplo. Então, isso daqui é a ligação em estrela. Antes eu fiz em outra ordem, né? Eu fiz de cabeça para baixo, mas a ideia é a mesma, tá? Bom, dito isso, a gente tem essa instalação aí. Agora, o que muda? Vamos lá. Lembra que eu falei que independente, na aula passada, eu falei que independente do motor estar em triângulo ou o motor estar em estrela, a gente tem exatamente a bobina suportando a mesma tensão. Ou seja, por exemplo, a bobina do motor A, aqui, que suportava 220 volts, ela continua suportando 220 volts. Se eu vier aqui, eu vou ver que ela suporta 220 volts. Deixa eu só arrumar aqui. 220 e aqui 220. Ou seja, a bobina mudou? Não, a bobina não mudou. A bobina continua igualzinha ela era antes. O que mudou foi a disposição que essa bobina está. Olhando para essa disposição, a gente percebe que de uma fase para outra aqui, como eu expliquei antes, não tem só uma bobina, por exemplo. Tem uma bobina e uma outra bobina aqui, também, tá vendo? Da fase R para S. Vocês podem perceber que para fazer o caminho aqui, deixa eu até fazer com uma cor diferente aqui, fazer com um verde. Para passar entre a fase R e a S, tem que fazer esse caminho aqui. Vocês concordam comigo? Sim. Pois é. O que isso leva de mudança? Leva de mudança que a tensão que eu posso aplicar entre uma fase e a outra, vocês acham que vai ser menor ou maior do que a tensão que eu podia aplicar antes em triângulo, que só tinha uma bobina? Vai aumentar. Maior, você tem mais bobinas, né? Então vai ser maior. Só que elas não estão instaladas exatamente em série. Como elas não estão instaladas em série, a gente tem que considerar que o cálculo de tensão é diferente. Então eu vou anotar aqui embaixo, para eu descobrir a tensão em estrela, eu pego a tensão do triângulo e multiplico por raiz de 3. Certo? Então aqui vai ficar quanto? Estrela vai ficar igual 220. Vou arrumar aqui. Vai ficar 220 multiplicado por raiz de 3. O 3 aí não ficou tão bonito, mas vocês entenderam, né?
Ou seja, neste caso, quanto que vai ficar a tensão em estrela? Faz na calculadora aí, alguém? Triângulo. Multiplico. Deu 381,05. 380. Então, vocês podem perceber que o motor, olha lá em cima na minha tela, vou mostrar um negócio para vocês lá em cima. O motor 220, o motor A instalado em triângulo suportava 220 volts, que é o valor da tensão de uma bobina. Agora, este mesmo motor instalado em estrela suporta 380. Por quê? Porque a gente não tem só mais uma bobina, a gente tem aqui, ó, duas. Tá vendo que eu estou marcando de verde as duas? Então, a gente tem uma instalação diferente. Claro que eu estou simplificando bastante a minha explicação, né? Mas, basicamente, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Da ligação em triângulo para a ligação em estrela, o que muda é a disposição das bobinas. Como nós temos mais bobina, né? Resumindo bastante, entre uma fase e outra, a ligação em estrela suporta mais tensão que a ligação em triângulo. Dessa maneira, então, a gente pode fazer o cálculo, né? Em estrela, a ligação é a tensão do triângulo multiplicado por raiz de 3, ou a tensão de uma bobina multiplicado por raiz de 3, que no caso do motor vermelho deu 380. Para chegar até essa duas bobinas. Então, Vocês entenderam? E se no... Marlon, Oi, pode falar, tô ouvindo. e se no caso tá ligado em estrela assim, e ligar 220, o motor vai Bah, eu já funcionar vou ou não? explicar isso sobre as questões de instalação diferente. Deixa eu só concluir uma coisa aqui, ó. Eu Ok. vou tirar essa parte que eu fiz o cálculo aqui embaixo. Todo mundo entendeu que o motor A, se eu fechar em estrela, todo mundo entendeu que ele vai suportar 380 volts? Acho que sim, né? Sim, professor. Beleza. Agora, Entendi. o motor É por isso que B. lá no trabalho lá, quando a gente vai fazer uma solda lá, aqui a máquina é 380 volts, a máquina de solda, aí tem uma fase lá 220, aí o eletricista fala pro outro lá, eu já vi eles falando, não, faz o fechamento estrela. Faz o fechamento estrela. Aí a polaridade, por exemplo, a tensão ele muda, A tensão que o equipamento suporta muda. né? Isso. Porque eu já vi muito fazendo isso lá. Por exemplo, o motor tá rodando 220. Aí o cara falou assim, não, a máquina de solda não dá conta, aquele disjuntor não dá conta de puxar a máquina de solda. Ele vai, muda a fase, vai dar Gente, tem mais gente falando ao mesmo tempo. Ó, áudio. Quando faz isso, Antônio, geralmente a pessoa faz isso para reduzir. Porque quando você coloca um equipamento que suporta uma tensão maior, imagina comigo, eu não sei qual que é a sua instalação, eu só vou dar um exemplo. Vamos pensar nesse motor que eu estou dando aula para vocês, que é o A. Tá? Se eu fechar ele em triângulo, ele vai suportar 220. Se eu fechar ele em estrela, ele vai suportar 380. Eu tenho que pensar o seguinte, é que nem eu falo muito simplificado, tem que pensar como se fosse uma lâmpada. Se esse motor for como uma lâmpada, se eu colocar o valor de tensão que ele precisa, ele funciona ok, certo? Se eu colocar o valor de tensão acima do que ele precisa, ele queima, porque você coloca mais tensão do que ele precisa, circula mais corrente e o equipamento queima. Se você colocar tensão abaixo do que ele precisa, aí é exatamente o contrário. O motor vai funcionar abaixo da força que ele tem normalmente e aí ele vai acabar consumindo menos corrente, tá? Então, te respondendo, assim, você encaixa como que é lá para sua prática. Não sei o que o pessoal fez lá exatamente, tá? Mas pensa o seguinte, se o cara pegou e fez uma instalação onde o equipamento tem uma tensão maior do que a rede fornece, o equipamento, qualquer que seja, vai funcionar mais fraco. Eu não sei se é isso que o cara quer, né? Mas eu estou te dando só a explicação da questão da tensão. Agora, sobre o motor aqui, para que a gente entenda, esse motor A, por exemplo, vou explicar uma coisa resumida para vocês. Em Goiás, a nossa tensão trifásica é 380 volts. Sendo 380 volts, o motor A, vocês instalariam em estrela ou em triângulo para ligar na nossa rede? Triângulo. Triângulo.
Estrela. Porque o triângulo é tensão monofásica, a nossa tensão não é 220. Se a gente pegar esse motor A, fechar em triângulo, vocês têm que pensar o seguinte, ó, vou marcar para vocês. Se vocês pegarem o motor A e fecharem em triângulo, ó, é essa tensão aqui, ó, que eu marquei de verde, que ele vai precisar para funcionar. Então, ele vai precisar de 220 volts trifásico. Mas aqui em Goiás, a gente tem 380 volts trifásico. Então, se você fechar esse motor A em triângulo, ele queima. Tá? Então, não pode. Tem que ser em estrela. Tá? E o estrela é essa outra aqui do lado, ó, que é 380. Certo? Uhum. Bom, continuando agora. Essa primeira parte ficou entendida. Antônio, era mais ou menos essa dúvida que você estava? Acho que ele não me ouviu. Antônio, você me ouviu? Bom, depois se ele tiver com dúvida, ele fala. Bom, eu vou fazer agora com o outro, só para a gente continuar nosso raciocínio, né? Olha só, 380, essa bobina aqui suporta, essa daqui suporta 380 também, e essa aqui suporta 380 também, ok? Se eu for com o motor B, que é o azul. Agora a pergunta, qual é a tensão que esse mesmo motor, que antes, fechado em triângulo, suportava 380, suporta agora fechado em estrela? 660? Exatamente. E o cálculo sai aqui, ó. 380 vezes raiz de 3. Se você for calcular, então, aqui em estrela, esse motor suporta 660 volts. Pode fazer o cálculo que vai bater. Tá? Resumindo, então, agora, todo esse cálculo que eu fiz e toda essa explicação que eu fiz. Vou apagar aqui. Deixa eu apagar essa parte toda aqui de baixo. Escrevi. Vou apagar até essa parte aqui do texto do menor, só para a gente entender um negócio aqui. A ligação em triângulo é sempre essa daqui. A ligação em estrela é sempre esta daqui. De maneira que, como regra para a nossa vida, a gente pode estabelecer que triângulo é sempre a menor tensão e o estrela sempre é a maior tensão. Entenderam a ideia, então? Triângulo sempre é a menor, estrela sempre é maior. Perguntando, então, agora, deixa eu pegar alguém aleatório aqui da galera. Vamos pegar o de microfone desbloqueado. Fabriciano, você bloqueou o microfone agora, mas eu vi que estava desbloqueado. Responde para mim. Esse motor A, você faria o fechamento em qual? Qual fechamento você faria para ligar aqui em Goiânia, que a tensão é 380 volts? Então faz de novo aí que esse cachorro não tá deixando de escutar, não. É do Fabriciano, latino? Sai, cachorro. Não é meu, não. É do Alisson? Bloqueei o áudio do cachorro, moço. Põe o cachorro no mudo, é o Alisson. Pronto. Liga o cachorro dele aí. Fabriciano, fala aí para mim. O primeiro motor, que é esse com a letra A vermelhinha escrita aí em cima, você faria qual fechamento para ligar aqui em Goiânia? Estrela ou triângulo? Estrela. Estrela? Tá certinho. Por que ele faria estrela? Eita. Entendi nada. Mas tá. Ganhou 10, hein? Por que ele fecharia em estrela? Porque este motor, 220/380, tem o fechamento em 380, que é o maior valor, certo? É condizente com a tensão da nossa rede. Então, é isso que a gente escolhe. Mas, professor, nossa rede não é 220? Monofásico, não trifásico. A gente está falando de motor trifásico, certo? Então, a gente tem que escolher de maneira condizente com a nossa rede. Agora, deixa eu escolher mais um outro aqui para me explicar. Gleidson. Tá por aí, Gleidson? Gleidson.
Alô? Não, o Leite não tá. Márcio, você desbloqueou o áudio aí agora? Fala para mim, então. Não diga. O segundo motor, que é esse B, escrito em azul. Se você fosse para ligar aqui em Goiânia, qual das duas ligações você escolheria? Triângulo ou a estrela? Triângulo. Triângulo, que é a condizente com a nossa rede. E aí que vem uma 380. pergunta. Isso, é desse jeito que vocês escolhem, tá? Olhou, vê qual é a tensão que bate com a nossa rede, escolhe o fechamento, volta naquele desenho que eu fiz da numeração, faz aquele fechamento e acabou. É aquilo que a gente faz, Entendi. fechamento. E no Aí caso, se nós estivéssemos em São Paulo, o cara tivesse em São Paulo, o motor B não daria para ligar, porque nenhuma das tensões batem com a tensão de São Paulo, né? A tensão de São Paulo ela é 220 trifásica, né? pois aí trifase, mas o motor aguenta até 380 ou ele é esse valor fixo? Ele aguenta até 380. Se você colocar acima, ele queima. Se você colocar abaixo, ele fica fraco. Então, o problema é, se você pegar 220 e botar no motor fechado em 380, ele vai funcionar com a força na ponta do eixo muito mais fraca do que deveria. Ah, agora entendi. Entendeu? Então, ele às vezes não vai dar conta de tocar carga. Continuando, então, do que a gente tinha falado da nossa aula aqui, tem gente que me pergunta, para que diabos, então, existe esta daqui, ó, essa 660 aqui? Esse aqui é um negócio que o pessoal me pergunta, para que existe isso daqui? Pois Isso aí é. Isso aí o professor. Vou explicar. Essa Pode tensão falar. aqui, ela serve para partida de motor. Para a partida que a gente chama a partida estrela-triângulo, que você fecha aqui e vem para cá, ó. Estrela-triângulo. E essa daqui a gente faz aqui em Goiânia, e aí lá em São Paulo a estrela triangular é aqui, ó. É assim, ó. Tá? Estrela triângulo. Então, a maior tensão ela serve para fazer estrela triângulo, por exemplo, no lugar que usa a ligação em triângulo. E a gente vai chegar lá depois, tá? Depois a gente chega nessa explicação. Beleza? Bom, então aqui a gente está entendido, né? Essa parte aqui está tudo tranquilo. Fechou. Vou fazer o seguinte agora. Eu vou fechar esse quadro e eu vou pegar uma plaqueta de verdade de um motor. Deixa eu pegar uma plaqueta de um motor aqui e a gente vai escolher qual é a ligação. Plaqueta, motor elétrico. Eu escolhi antes de virar a tela aqui para vocês. E eu escolho alguém para me responder. Opa, já achei uma plaqueta boa aqui. Abrir imagem. Deixa eu achar mais uma plaqueta boa aqui. Abrir imagem. E deixa eu ver uma outra. Estou pegando umas plaquetas aqui. Segura aí que eu já continuo. Estou achando tudo plaqueta parecida. Aqui, achei. Bom, vamos lá. Vou compartilhar a minha tela. Eu vou bloquear o áudio do pessoal aí para minha tela não ficar saindo, tá? Vocês tomem cuidado, por favor, com isso, porque senão acaba atrapalhando para os outros, tá? Bloqueei o áudio de todo mundo. Quem quiser falar, pode desbloquear depois. Vou compartilhar a minha tela. Vou compartilhar aqui. Share screen. E eu vou mostrar aqui uma plaqueta. Legal. Deixa eu escolher alguém para responder para mim. Vocês estão vendo a minha plaqueta aqui? Está visível para todo mundo a plaqueta? Tá. Tá. Deixa eu escolher alguém. Varlan. Oi. Fala para mim, Varlan, qual que é a ligação que você faria neste motor para São Paulo? Para São Paulo? É a triângulo, né? Triângulo, exatamente. Por quê? Triângulo dessas duas é a menor.
e a menor sempre é triângulo, desculpa, 220 dessas duas é a menor, que é a condizente com a tensão de São Paulo, que sempre é triângulo a menor tensão, tá? E aí aqui embaixo tem uma numeração. Vocês viram que é diferente da numeração que eu estou usando? Sim, vi. Essa numeração é aquela que eu escrevi em vermelho naquela aula anterior, tá? Mas é a mesma coisa, é 1, 6, 2, 4, 3, 5. Tá? Não muda nada. Só muda a escrita aí. Eu sou mais acostumado com aquela, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é a que eu vou usar mais. Beleza? Bom, deixa eu vir aqui nesta outra plaqueta aqui. E ela está com a imagem meio ruim. Deixa eu abrir aqui. Estão conseguindo enxergar? Está meio ruim, né? A imagem. Bem ruim, mas dá para ver. Mas dá para ver, né? Eu vou escolher aí... Dá para ver sim. Aí eu vou olhar aí, escolher aí o Guilherme. 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 Opa. Guilherme, fala para mim. Aqui em Goiânia, você fecharia esse motor em qual ligação? Estrela. Estrela? Tem alguém que discorda dele? É em triângulo. Eu. Triângulo, né? Ele é 600 a máxima. Exato. Se você fechar em estrela, Guilherme, você vai ter um problema. Estrela é a maior tensão sempre, né? Então, dessa plaqueta aqui, o estrela é 660. Eu não respondi não, senhor. Oi? Não foi eu que respondi, não. Foi não? Quem que respondeu, então? Não sei. Alguém falou estrela. Falou, mas não foi eu, não. Ah, desculpa, então. É porque eu... Bom, então o culpado aí, o estrela deste motor é 660. 660 a gente não tem intenção para ligar esse motor. Depois eu vou explicar a estrela triângulo, mas estou falando partida direta. Partida direta não tem como ligar esse motor de maneira correta, né? Então seria em triângulo, que é o 380. Então é triângulo, fechamento desse motor. Bom, deixa eu vir aqui para o outro aqui. André. Luiz. Tá bom? Tá me ouvindo? Tô. Fala para mim qual é a polaridade desse motor. Não, brincadeira. Tô brincando. Dois polos. Tô brincando. Ah, acertou, tá vendo? O que eu queria perguntar é qual ligação você faz deste motor para Goiânia? Triângulo. Triângulo? Não, triângulo não. Estrela. Opa, na segunda você acertou. Eu ia falar estrela, só que confundi. O bom é que só tem duas possibilidades, né? Você fala uma, se errar, a outra tá certa. Não tem jeito. Não, né? só que é que falei errado mesmo. E o escorregamento desse motor é 100, né? O escorregamento desse motor é 100 RPM, isso mesmo. Então aí a gente já matou a plaqueta basicamente inteira. Por curiosidade, ó, o fechamento aqui, ó. 1, 6, 2, 4, 3 e 5. Do jeito que eu ensinei para vocês. Tá? E o fechamento em estrela alimenta 1, 2 e 3. Curto-circuito 4, 5, 6. Aqui as fases R e ST estão representadas por L1, L2, L3. Tá vendo? E outra curiosidade, aqui na plaqueta ele mostra, ó, 220 volts triângulo, 380 volts estrela. Então, assim, tá bem moidinho na plaqueta, né? Até pessoa que nunca mexeu com eletricidade consegue fazer o fechamento desses motores, porque é meio autoexplicativo, né? Hein, Marlon? Pode falar. Uma pergunta. Tem diferença a ligação trifásica de uma residência para uma indústria? Só o tamanho. Hã? Só o tamanho. Por conta que no meu pai aqui é trifásico. Uhum. Aí não... Então, assim, o trifásico é igual. O que vai mudar de uma indústria para um consumidor de pequeno porte trifásico é basicamente o consumo, o tamanho do transformador, classe lá de consumo, essas coisas. Mas a questão do funcionamento é igual. É tudo 380? Exato. Isso aí. Em Goiás não tem outro padrão, não. Deixa eu só fazer uma ressalva, tá? Porque eu estou falando que não tem outro padrão, mas existem lugares, por exemplo, indústrias, que têm o padrão de tensão diferente local.
lá na empresa. Tipo assim, dentro da empresa é 220 volts trifásico, mas é porque ela tem um transformador dela diferente. Mas o padrão é que não seja assim. O padrão é que aqui em Goiás todo mundo tem a ligação 380 volts trifásico. Bom, galera, aí o que eu queria explicar hoje era sobre essa questão desse fechamento do motor em estrela e em triângulo para um motor de 6 terminais. Deixa eu fazer um apanhado aqui para a gente fechar a nossa aula e tirar dúvidas de vocês. O que é esse motor que eu estou explicando? Motor de 6... Deixa eu parar de compartilhar isso aqui para aparecer. Então, o que é esse motor que eu estou ensinando para vocês? O motor de 6 terminais e 2 tensões nada mais é do que o motor mais utilizado na indústria. E o que eu queria ensinar para vocês? Que os 6 terminais nada mais são do que os pares de fios das bobinas. São 3 bobinas, cada bobina tem 2 fios, por isso que tem 6 terminais. O jeito que a gente fecha esse motor é a gente escolhe de acordo com a tensão da rede que eu quero utilizar, da rede que eu vou instalar o motor. Então, por exemplo, se o motor lá ele é 380 volts e a rede é 220, não dá para ligar, pelo menos não corretamente. Então, você tem que escolher o fechamento do motor de acordo com a tensão da sua rede. Lembrando sempre da regra, a gente tem sempre 2 possibilidades, no caso desses motores, né? Uma tensão menor e a maior. A tensão menor sempre é fechamento em triângulo. A tensão maior sempre é fechamento em estrela e não tem como mudar. A estrela sempre é maior que o triângulo no mesmo motor, ok? Então, por exemplo, fazendo os reforço de informação, um motor 220/380 em triângulo é 220, em estrela é 380. Um motor 380/660 em triângulo é 380, em estrela é 660, ok? E aí, escolher qual ligação que você faz é de acordo com a sua tensão. Não tem como fugir disso. Você tem que saber aonde que você vai instalar para fazer o fechamento. E a fiação do fechamento. Em triângulo, você fecha 1 com 6, 2 com 4, 3 com 5 e coloca isso nas fases. 1 com 6 numa fase, 2 com 4 na outra, 3 com 6 na outra. E para fechar isso em estrela, você curto-circuita 4, 5, 6 em um ponto só e alimenta o 1, 2 e o 3 lá na rede, certo? Que é na fase RST, por exemplo. E é isso. Era essa parte que eu queria explicar do motor de 6 terminais. Dúvidas? Não. Não? Tranquilo? Eu estou tranquilo por enquanto. Qualquer coisa eu te mando, eu te perturbo. Pode perguntar à vontade. Ô Marlon, e nas indústrias, para eles escolher a questão de ele usar a tensão de 220 ou 380, qual que é a diferença para eles escolher? Característica que vai... Varlan, depende da região. Por exemplo, se a gente está aqui em Goiás, as empresas tendem a seguir a tensão de ligação do local onde elas estão instaladas. Então, por exemplo, se aqui em Goiás é 380, todo mundo aqui usa 380 nas empresas, pelo menos normalmente, tá? Se o cara está em São Paulo, mesmo, por exemplo, aqui seja Unilever e lá seja Unilever também, se lá é 220, a instalação deles trifásica é 220, embora aqui a Unilever seja 380. Mas existem exceções. Tem empresas, por exemplo, que elas são muito, mas muito chatas com padronização a nível mundial. Então, a empresa lá em São Paulo, ela é toda a instalação da fábrica inteira, com todas as linhas de produção 220 volts. Eles vão pegar e vão aqui em Goiás instalar dentro da fábrica deles um transformador para deixar tudo 220 trifásico dentro da fábrica deles. Porque daí eles seguem um padrão para eles. Mas isso são casos excepcionais. O convencional é a tensão da fábrica segue a tensão da região, certo? Isso é o padrão convencional. Mas em questão de eficiência para a indústria não muda nada. Se ele usar 220 ou 380. Mais ou menos, Varlan. Acontece o seguinte. Rapidão, Márcio. Varlan, acontece o seguinte. Normalmente, quando você tem uma instalação que ela é 220, para ligar os mesmos equipamentos, a bitola dos cabos é mais grossa, tá? Porque a corrente é maior. Então, acaba que, no meu ponto de vista, eu acredito que a tensão 220 volts
ela não é tão eficiente quanto a questão do cabeamento, principalmente. Porque o cabeamento você tem uma corrente muito maior, então os equipamentos têm que ter a ligação, as bitolas maiores. Então, eu acho que não vale a pena, tá? Normalmente, eu acho que a 380 vale mais a pena. Entendi. Beleza. Professor, eu tô com uma dúvida aqui. Pode falar. Tá me ouvindo? Pode falar. Vamos supor assim, eu tô lá na indústria, né, aqui em Goiás. Aí meu motor queimou, 380. Aí o que acontece? Eu tenho que pôr a máquina para funcionar de todo jeito, nem que seja com velocidade menor um pouquinho, mais fraco o motor um pouquinho, mas a gente tem que rodar, que eu tenho que entregar uma carga para amanhã. Beleza. Eu posso pegar, ir lá no painel, mudar 380 para 220, no caso aí eu aterro lá e põe o motor 220 para funcionar, eu posso fazer isso? Funciona? Não entendi. Você quer mudar a tensão do quadro? Isso. Vamos supor assim, ó, eu tenho um motor, eu sei que a tensão aqui em Goiás é 380, mas eu só tenho um motor lá, eu tenho que pôr a máquina para funcionar de todo jeito, mesmo que seja com a carga menor. Aí o que acontece? Meu motor é 220, eu posso ir no painel, lá é 380. Como é que eu faço para mudar o painel 380 para 220? Não tem jeito fácil, Márcio, não tem jeito fácil, não. Porque a Se eu aterrar uma fase. Não dá certo. E pôr o motor para funcionar, pelo menos assim, provisoriamente, funciona? Não é aconselhável, não, porque alterar a tensão, porque pensa, você vai estar alterando a tensão, você não vai alterar para um motor, você vai alterar para todo mundo, entendeu? Será que vale a pena? Eu não sei se seria o caso, viu? Eu acho que não. Seria melhor, por exemplo, você pegar um outro motor de potência menor, mas agora você pegar e mudar, aterrar uma fase para baixar a tensão, até porque pensa, se é um motor só, os outros estão tudo funcionando. Se você fizer isso, digamos que isso funcione, você concorda comigo que vai baixar a tensão para todos os motores? Sim. Não sei se resolve, né? Entendi. Mas no caso, assim, se eu tiver só um motor funcionando, eu tenho uma lixadeira aqui que precisa funcionar assim, é 220. Eu posso fazer isso? Funciona normal, provisoriamente? Não, eu nunca fiz e eu acho que não funciona. Certo, entendi. Okay. Minha dúvida é... Se aterrar uma fase, o que vai acontecer? O sistema vai ficar com uma fase a menos? Isso. Não rola, não. Acho que não é interessante. Seria mais interessante você colocar, sei lá, se tivesse resistência em série. Oi? Um transformador, tensão mais baixa. Não, o jeito mais fácil que tem, só que não é barato, né? Bota a rede monofásica no inversor 220, sai com as 3 fases do inversor e aí liga o motor, mas aí teria que ter o inversor. Entendi. Não, ok. E outra dúvida aqui, só para tirar mais outra pergunta assim. A gente tem um entreferro lá, eu quero saber o rendimento do meu motor. Quanto mais perto do entreferro do induzido, meu rendimento é maior? Ou é só papo furado isso? Aí agora você me pegou numa pergunta que tem muito tempo que eu não mexo. O entreferro, no caso, é a parte que tem lá dentro do motor que é onde fica acomodado as bobinas, né? O rotor para a bobina, isso, aquela distânciazinha. Pois é. Para a bobina. O que acontece? Aquela distância de via eletromagnética, professor. Não, então entendi. A distância que tem um problema. Ali, você está falando entre rotor e estator, né? Isso. Do rotor para o estator, quanto maior for a distância, mais o campo que está aqui fora vai ter que passar pelo ar para chegar aqui dentro. Então, ele vai ter perda. Então, quanto mais próximo for, melhor. Mas isso você não tem como mudar, né? Porque isso aí já vem fabricado assim. Então, assim, quanto menor a distância, maior o rendimento. Maior rendimento e também tem a questão de escorregamento, um monte de coisa muda. Tanto que, assim, eu expliquei isso numa aula passada, quanto maior o motor, maior o equipamento, é mais fácil que aquela distância ali seja pequena em relação ao tamanho do equipamento, certo? Então, motores maiores tendem a ser mais eficientes por causa da questão construtiva mesmo. Motor menor, pouquinha distância que você der, já é muita coisa. Então, por isso que eles não são tão eficientes. Entendi. Certo? Entendi. Mais alguma Obrigado pergunta? pela aula aí. Não, tranquilo. Vai ter o lixo de presente? Pode falar, Antônio? Passa aí. Tira a folha do Vai ter caderno e lixo de passa aí pra nós. presente na aula? Não entendi, Antônio. Eu tenho outra pergunta.
Vai ter lista de presença na aula? Não, essa daqui, eu olho aqui na lista e já sei quem está presente. Então não precisa passar a folha, não, professor? Não, galera, vai acabar a aula aqui, viu? Vou lá no WhatsApp perguntar para vocês. Esse negócio de passar folha lá na sala passou foi 3 um dia. Já.